Olá a todos e a todas, estou super contente hoje. Estou sempre, não é? Eu digo sempre, eu só convido as pessoas porque quero falar com elas, senão não convidava. Como é óbvio. Portanto, estou super contente de ter aqui comigo a Rosário, que é uma pessoa já muito conhecida, muito experiente, etc, etc. E a empresa da Rosário, tu és CEO, mas suponho que não sejas só CEO, não é? Já vai explicar. Portanto, é uma daquelas empresas que nós, quando estamos a ver filmes, muitas vezes vimos aparecer o nome, porque, pelo menos, uma das. Que eu saiba, mais conhecidas áreas em que a Rosário trabalha é a legendagem, mas vamos saber se é noutras também ou se é completamente especializada em legendagem. Mas por enquanto, vou só agradecer à Rosário por estar aqui, muito obrigada, e pedir-te para dares assim três palavrinhas sobre quem é a Rosário e de como é que tu te meteste nesta coisa das línguas. Estavas a decidir universidades, percursos profissionais, como é que isso tudo aconteceu? Olá, muito obrigada pelo convite, Rita. É um prazer também estar aqui. Como disseste bem, eu já comecei há muitas luas, nomeadamente o ano passado fiz 40 anos de andar Ah, nestas andanças, porque comecei em uhum. 84, em 2024 foram 40 anos, nem me Uau, apercebi. parabéns! Yeah. Mas foi assim muito depressa. Parece que foi Acredito. ontem. Porque, porque lembro-me particularmente como é que vim parar, para já como é que vim parar às letras, porque eu era de Uhum. ciências. E Ok. portanto, Então já pois, começamos por aí com uma história, não começamos é? logo com uma Como é que isso história. aconteceu? Aconteceu que eu queria muito, eu fazia ginástica, era federada, fazia ginástica de competição. E o meu sonho, tal como os de muitas das minhas colegas, era seguir o ISEF na altura, que era o Instituto Superior de Educação Física, hoje em dia é a Faculdade de Motricidade Humana. Hum. E era o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho. E dei aulas de ginástica e tudo isso. Mas Ah, depois, de repente, houve ali uns episódios de saúde que complicaram um bocado a coisa. E então, eu, uhum. como não sou de meios termos, disse, ai, não posso ir para aquele lado, então vou para o lado oposto. E como gostava de línguas, fui para letras. Pronto. Ok. Fui para letras, muito contente com o inglês, que adorava inglês e já sabia muita coisa de inglês e fiz o proficiency, fiz essas coisas todas e pronto, e segui esse percurso. Quando acabei a licenciatura, que antigamente era 4 anos, de Línguas e Literaturas Modernas, Uhum. fui visitar um namorado ao outro lado do mundo e depois fiquei lá. Pronto. E então Uhum. comecei em Eu sei Macau. tudo sobre isso. Sei tudo sobre isso. E então fiquei em Macau durante 5 anos. E Uhum. foi aí que estava a dar aulas de português a chineses. Uhum. Estava a ensinar português como língua estrangeira, que foi super interessante. Acredito. A sério, foi mesmo. Eu nem nunca estive, nem nunca me passou pela cabeça ir dar aulas de português como língua estrangeira. Naquela altura, vocês hoje em dia isso é tudo muito normal. Naquela Uhum. época não era. Era uma coisa assim mesmo nova, havia livros novos de como ensinar a língua portuguesa a estrangeiros, particularmente a chineses que nem sequer a escrita dominavam, não é? Portanto, só Uhum. escreviam por caracteres. E tive um convite de uma pessoa, amiga de família, que foi para lá e que precisava de tradutores para a televisão. E eu disse: Não, eu não sou tradutora, peço desculpa, mas Para a não. televisão lá. Lá, a Aham. inauguração dos programas legendados em português Uau. e chinês. Português e chinês, eram em duas línguas. E eu disse: não, muito obrigada pelo convite, mas não, eu sou professora e, portanto, nunca fiz nada de tradução, não sei nada. Mas venha experimentar e não sei o quê, faz um teste e vai ver que vai gostar. Pronto, foi o mal. Comecei por fazer um documentário e uma longa-metragem, apaixonei-me e pronto, e estou até aqui até hoje, 40 anos depois, cá estou eu, a fazer N documentários e longas-metragens e séries e tudo. E pronto, foi Isso é assim. incrível. E Uau. depois Então, fiquei, mas comecei, espera. Mas diz, tu, quer dizer, vieste de Macau, vim de Macau, nos anos tipo, nos 90? anos 90, Nos não, anos ainda foi em 90. 80, não, foi final de 80, foi final de Ah, 80. Literalmente com uma mão atrás e outra à frente, porque ok. não tinha emprego em Portugal, o meu marido também não, e trazia dois Acontece muitas bebés. vezes. E trazia dois bebés. Ah, Portanto, foi complicadinho, foi complicadinho. Foi assim um bocado de maluqueira, mas nós na década, quando temos 20 e tal anos, não pensamos se calhar tanto como agora se calhar pensaria. Na altura eu disse, eu consigo. A gente chega lá e arranja emprego. E a verdade é que arranjamos. A verdade é que claro. arranjamos. Tanto ele como eu. E eu vim e fui trabalhar para a RTP. Pronto, Uau. comecei. Também não vi mais nada. Não vi mais Tu nada. devias ser, imagino eu, das poucas pessoas que tinhas esse background de já ter Fiz. essa experiência, ainda por cima Sim, no ambiente televisivo, não é? completamente. Que é Sim, particular, sim. suponho eu.
Sim, completamente diferente. Pronto, e havia cá tradutores já que trabalhavam para cinema e televisão, Claro. mas eu era uma miúda, não é? Era uma garota, portanto vim assim mesmo naquela de apalpar terreno, devagarinho, com muita Hum. calminha. Pronto, e quando ingressei, primeiro estive como freelance, e Uhum. depois passei a efetiva. Estive uns anos como efetiva. Efetivamente não mudei, porque eu não consigo trabalhar assim sob. Não vou dizer, não é não é ditadura de maneira nenhuma, não é isso que quero É dizer. específico, não é? Tem Mas regras é específicas e as próprias. regras, é os horários. Eu que sou Uhum. uma pessoa que sou super cumpridora, odeio que me digam que eu tenho que estar das tantas às tantas. E só Uhum. produzes naquelas horas. E depois naquelas horas vais à tua vida. E eu não sou assim. Nunca fui. Uhum. Eu adorava trabalhar à noite. E portanto, durante o dia, por exemplo, de manhã, tinha muito sono, era muito. Ah, claro, E eu tinha faz sentido. que ir da zona onde eu moro para Lisboa, eu demorava quase 2 horas. E tinha dois bebés pequenos. Uhum. E depois veio o terceiro. Portanto, com três crianças e ir para Lisboa às 7 da manhã não era fácil. Portanto, aguentei uns anos e depois. E depois Uhum. surgiram as televisões privadas. Então tu pensaste, ainda estavas na RTP, estavas a fazer esse trabalho, a ganhar muita experiência. Imagino que fosse até relativamente raro, não é? Por estas Sim, bandas haver pessoas não era já uma com profissão muito experiência, comum, não era uma profissão muito comum. certo. E por isso é que. Tradutoras havia muitas, suponho, Não, mas não, a mas de legendagem legendagem. era muito E eu dava, particular. já na altura dava formação, portanto eu já dava formação nesta altura. E Claro, já tinhas essa experiência daqueles anos todos para sim, trás, não é? sim. Portanto, dava e gostava muito de dar formação. E então, como surgiram as televisões privadas, pronto, eu formei uma empresa com uma colega e Uhum. resolvemos candidatar-nos e pronto, e ficámos a trabalhar. Ou seja, trabalhávamos na RTP à mesma e na SIC. Pronto, ficámos Ah, uau. a dois carrinhos, digamos. E depois começámos a trabalhar para empresas de vídeo também, que havia na altura ainda muita VHS, trabalhávamos muito com a VHS, não é? Vocês já, a maioria já não sabe o que isso Eu é. sim, eu Eu sim. sei, pronto, imagino que sim, mas pronto, já não é quase comum as pessoas saberem. E Uhum. pronto, e segui por aí, sempre por aí. Mas como é que era esse processo? Eu sabes que muita gente que vê e ouve o podcast está nas nossas áreas. Portanto, vamos aqui falar um bocadinho como é que era esse processo, quando estavas na RTP e depois tudo aquilo que aprendeste para poderes depois criar a tua empresa e saber o que estavas a fazer. Era um processo super que tinha a ver com softwares específicos já, era uma coisa Sim, muito em sim, nós já tra... papel. não, já não era tanto em papel, embora ainda fosse um pouco, portanto, isto foi em 93, portanto, Uhum. a empresa fez o ano passado 32 anos, fiz este ano 32 anos, portanto, fiz a empresa em 93 e tínhamos software e era tudo muito caro, não é? Aliás, como ainda Imagino. é, mas agora é mais, pronto, acho que é um bocadinho mais fácil, depois Há mais escolhas no à mercado, não é? escolha não havia nada, havia uma Uhum. coisa, nós trabalhávamos com os primórdios do Spot e com um da Screen Subtitling System, que era o PU, na altura, primeiro começou por ser o Win 2020, o PU, o Win 2020, bom, enfim, e depois passou a Polyscript, foi assim uma evolução, mas eu trabalhei sempre depois mais com o PU e com o Spot. Perdão, com o Win 2020 e o Spot. Eram dois softwares com que nós trabalhávamos habitualmente. Pronto, e o processo era ir buscar VHS, ir buscar guiões em papel, trazer tudo, fazer o trabalho, depois ir entregar a disquete, tínhamos que entregar a disquete, portanto havia aqui uma grande movimentação de Uhum. ir buscar material e ir entregar o material. No início dos anos 2000 foi quando começou, portanto, o grande boom informático, não é? E começámos a entregar as coisas por e-mail, já era bem mais fácil, e só Uhum. mais tarde é que começaram a enviar os vídeos, ou seja, o vídeo por WeTransfer e coisas do género, mas já Uhum. foi bastante mais tarde, bastante mais Uhum. tarde.
Mas em termos da empresa, vocês, por exemplo, eu gosto sempre de saber estas coisas, como é óbvio, e é como é que faziam esse processo de angariação de clientes? Havia certames dedicados? Não, não Era havia muito nada mais boca a disso. boca? Era Como boca é a que boca. funcionava naquela altura e como é que tu conseguiste adquirir então, vocês conseguiram adquirir a Sim. vossa carteira de clientes que vos tem permitido, enfim, chegar até hoje e muito mais? No início, esperemos que sim. Isto agora já não está tão, já está um pouco mais periclitante outra vez. Já falamos do agora, já falamos do agora. Pronto, mas sim, não fazíamos grande trabalho de divulgação, não havia grande trabalho Uhum, de divulgação. Eu só tive, digamos, cartões de visita para entregar assim quando ia a conferências e assim já bastante mais tarde, porque no início era apenas trabalharmos para aqueles clientes que conhecíamos e que alguém dizia, olha, telefona para a Sintagma que elas fazem, ou que eles fazem lá. Era tudo muito por telefone, ou por e-mail, na altura já dos e-mails, portanto já era por e-mail. uhum, O contacto era muito pessoa, não é? Digamos, uhum, não era minimamente por divulgação, nem marketing, nem nada disso. Pelo menos eu estou uhum. a falar por mim, não quer dizer que Sim, houvesse sim, claro, outras empresas da claro. altura que já estivessem mais vocacionadas para o marketing e para isso tudo. Eu não estava, Uhum. sinceramente, até porque é assim, há pessoas que têm empresas e são gestoras. Eu continuo, ao fim de 40 anos, a ver-me como tradutora, Uhum. revisora, que por acaso tem de gerir. Se me perguntar se eu gosto, Não é a enfim, tua parte favorita, não é? não, não. Mas como tem a ver com o resto, Tem de ser. É mesmo aquela claro. tipo de tens que enfiar a carapuça e andar para a frente. Pronto, muita coisa aprendi à minha custa, errando, não é? Fazendo mal e depois, epá, isto não correu bem, ok. Isto estou a falar em termos de orçamentos, em termos desse tipo de Claro. coisas que, É preciso muita experiência. exatamente, que hoje em dia já há uns anos para cá que eu digo, não, espera, aqui não vamos fazer assim, vamos fazer assado, do género de cobrar a pronto pagamento ou cobrar a 60 dias, por exemplo, este tipo de coisas que só Uhum. aprendes ao fim de um tempo. Porque Pois, do início exatamente. a gente confia em toda a gente e depois há pessoas que ficam a dever e que desaparecem do éter e não pagam, pronto, e tudo isso são problemas que depois recaem sobre a parte da gerência, não é? Uhum. E pronto, isso são problemas muito complicados e difíceis de resolver. Inclusivamente, houve uma fase em que eu, até injunções, eu aprendi a fazer e como não tinha dinheiro para pagar ao advogado, fui eu fazê-las e apresentá-las a um tribunal aqui do Eiras. Exato. Uau! E a senhora ficou muito admirada porque começou a tratar-me, a falar por mim como se eu fosse advogada. Eu disse, olha, eu não sou advogada, eu só aprendi como é que isto se fazia e estou aqui a vir entregar injunções. E Tu pronto. também gostas de ter, é como os senhores dos filmes, também tens os teus papéis, não é? Gostas de Sim, ir é mudando de assim. papel. Não, mudo de papel e faço, e deito a mão a tudo. Eu sempre fui pessoa de deitar a mão, eu não me encosto ao partido. Ou seja, é preciso fazer, eu faço. E lembro-me dada a altura de dizer, tu fazes tudo, não me digas que até também tratas da limpeza se for preciso e trato. E tratei durante muitos anos não tinha cá ninguém, era eu que fazia, era eu que tratava. Portanto, quer dizer, isto a empresa começou a ser pequenina e ser muito Uhum. Familiar, por gerida assim dizer. assim, e depois a partir só para aí dos anos 2000 e tal é que comecei a ter mais gente. Ao princípio éramos três, quatro, pronto, e Uhum. depois fomos crescendo, agora Uhum. somos E muitos. desse crescimento fizeram parte, imagino, mas não sei, não é? Porque em Portugal também existe muita coisa. Portanto, tu chegou uma altura que passaste a ter clientes internacionais, Sim, esses. sim, isso foi mais cedo, isso Eh, foi em 96, ah, pá, em 95, sim. Aí hum, começou, foi logo, foi. Porque uma das minhas amigas, grandes amigas, que também tinha uma empresa, tinha vários conhecimentos a nível internacional e quando ela não uhum. dava vazão, digamos, a todo o trabalho, Uma empresa é uma semelhante, não é? empresa, Com o sim, mesmo tipo sim, de. não Uhum. éramos rivais, éramos e somos amigas, Colegas. colegas e amigas e parceiras sempre, muito parceiras. Uhum. E então ela dizia: Olha, a Sintagma consegue fazer, olha, a Sintagma não sei. E eu Bom. comecei a contactar com eles. E depois, a dada altura, pronto, não há dúvida que foi uma grande ajuda, porque começámos a alargar, entretanto, para outros países outras empresas. E depois também outra coisa que ajuda de alguma forma são o ir a conferências, por exemplo. Eu Uhum. vejo internacionalmente, eu sei, é caríssimo, é caríssimo. Trator Sim. audiovisual não tem dinheiro para isto, é verdade. E eu aí estou como tradutora, não estou como gestora, porque de facto, como gestora, tinha a obrigação de ter dinheiro, mas não tenho, portanto, portanto era sempre um
drama para ir a qualquer lado. Mas quando comecei a ir, foi para aí, a primeira foi em 2014, que eu fui, fui a Berlim, à Languages and the Media, e foi para mim, foi assim um abrir de janela, uma coisa brutal. Eu assim, ai, há tanta gente no mundo a fazer o mesmo que eu, porque realmente a pessoa pensa que sim, mas não te apercebes da dimensão. Não, não, não estão aqui para nós vermos, não é? Não, não, Necessariamente. e nós somos muito pequeninos mesmo, somos mesmo muito pequeninos, os portugueses somos muito pequeninos. E raramente eu via lá alguém português. Muito raramente havia portugueses nestas conferências e eu, Ouvi a gata entrar pela porta e assustei-me, desculpa. não, está tudo bem, não tem problema. Mas pronto, eu estranhava realmente não ver portugueses. Onde é que estão as outras Uhum. empresas portuguesas, não é? Porque não vêm estas coisas. E eu acho que é muito importante ir no fundo, arranjar um pouco de verba para conseguir dedicar a isto, porque é aí que nós conseguimos ver o que é que está a ser feito, ver como é que podemos fazer cá, de que forma é Uhum. que se pode defender, no fundo, os nossos direitos, não é? Também, mas também de que forma é que podemos ajudar a indústria pronto, a ficar melhor, a ser mais Uhum. perfeita, tudo isso Uhum. tem sido uma grande ajuda. Tu que és muito mão na massa, não é? Fazes tudo. Eu também gosto de pensar em mim assim. Não é? Se há para fazer, faço. Enfim, não quero saber. Eu digo sempre assim: eu tenho uma assistente, também tenho uma CEO, também tenho uma. Mas está, é tudo aqui, não é? Uma Pois, parte do cérebro faz uma coisa, outra não, parte faz não outra coisa. interessa nada. Mas a verdade é que eu estou a brincar, porque tu e eu não tem nada a ver, porque tu tens uma empresa verdadeira e a sério, e Não, tu então, geres pessoas, etc. E eu então eu vou perguntar, sim. sabes que o talent management é uma coisa que muito me interessa na vida, portanto, como é que tem sido a evolução, a diferença, se calhar nenhuma para ti, porque és uma pessoa muito Não, pessoa a pessoa, não. entre a maneira como tu recrutavas as pessoas, eu não gosto muito desta palavra, Não, recrutamento em português mas no fundo é é pesado, isso. não é? Não, Portanto, a não, não, palavra não. recrutamento, como é que tu encontras, vamos dizer assim, como é que tu encontras os teus Colaboradores. colaboradores, como é É, que tu crias essas relações, tu olha, vais às faculdades, é também um boca a boca, porque é um nicho dentro dos tradutores portugueses, digamos assim, não é? Não são sim, todos, obviamente, que se dedicam a este tipo é esta área de formação, a não é? esta área, Formação. exatamente. Portanto, Pronto. como é que é esse Eu processo? É uma coisa aposto. também super pessoal, imagino, a É, maneira como tu completamente. és. Completamente. Eu comecei por dar aulas na Faculdade de Letras em 2007. Pronto, e na altura já dava formação como sintagma. Mas nessa Uhum, altura tive ali um contacto muito direto com muitos alunos jovens claro. e achei que era fascinante, e pronto, ainda estive alguns anos a dar lá aulas, e achei que era fascinante eles depois de acabarem ali o curso não irem diretamente trabalhar para o meio de trabalho, pronto, para o mundo do trabalho sem terem uma pequena experiência. E Uhum, surgiu a ideia de proporcionar, por professoras da faculdade que disseram porque é que tu não dás ou facultas um estágio para estes alunos, uhum, 2 meses, 3 meses. claro. Pronto, e aí começaram os protocolos com as universidades. Portanto, comecei com a Faculdade de Letras, mas depois foi Uhum. para a Universidade do Minho, para a Universidade do Algarve, para a Universidade de Coimbra, para a Universidade do Porto, com a Católica. Ah, Portanto, tem protocolos com muitas universidades. E o que acontece é que todos os anos, e ultimamente então cada vez mais, porque eles vão tendo conhecimento disto, têm alunos destas faculdades, estas entidades todas, a fazer contactam. estágio connosco. Hum, O que é que eu aprendo com eles? Para já aprendo como é que eles estão a ser ensinados, estão a ser bem ensinados se não estão, e de uma maneira geral não há dúvida que estão. Alguns já vêm com uma boa preparação, outros não sabem nada, mas querem aprender. uhum, E eu aqui vou, no fundo, vou moldá-los, mais ou menos, para não só para o mundo do trabalho, mas também para as minhas regras, porque eu tenho regras, sou muito chata. hum, Gosto que façam assim, porque sim, e porque explico, não é só à toa. E eles uhum, acabam por concluir que tem alguma razão de ser, tem alguma lógica, as coisas que eu peço e que lhes digo, e depois eles pronto, vão para o mundo do trabalho, nem todos ficam a trabalhar connosco, como é óbvio, porque claro. eles são muitos, todos os anos já têm uma boa dose Uhum, de estagiários. Mas depois, aqueles com quem acabamos por nos dar melhor, que é mesmo assim a vida, não é? Acabamos por nos interagir bem e eles trabalham bem, são bons tradutores, isso tudo ficam a trabalhar connosco.
Mas tu já Escutar tens uma atentamente. carteira de tradutores que vem já de há muito tempo, não Já é? E dá esses não muitos foi anos. por este Tenho, processo, como é óbvio. não, esses começaram a trabalhar e eu vi os primeiros trabalhos deles para ver se realmente estavam de acordo com os nossos parâmetros e ficavam a trabalhar. Mas muitos deles vêm também dos cursos de legendagem. Portanto, neste momento eu posso dizer que não tenho aqui ninguém a trabalhar que não tenha sido formado por mim. Portanto, a maior parte das pessoas foram formadas por mim ou em 2000 e não sei quantos, ou dos mais recentes, portanto, que têm estagiado comigo e particularmente agora nestes últimos 5 anos, os estágios alargaram-se ao online, porque com a pandemia eu tive que aprender a dar formação online, a mexer em Aham. ferramentas sem ser o spot que era físico, A e tua portanto verdadeira ferramenta. a minha verdadeira ferramenta teve que ser aprendida de novo, não é? E Uhum. portanto, de novo, não é totalmente, mas uma parte, não é? Portanto, eu aí comecei a ter então alunos das outras faculdades, do Minho, do Uhum. Porto, que não vêm sequer a Lisboa. Uma das Uhum. coisas que eu lhes peço é, pelo menos para virem, nem que seja um dia ou dois, se conseguirem, junto assim um fim de semana ou assim, para estarem aqui um bocadinho. E todos eles me dizem que é das melhores experiências, porque em vez de Claro. estarem em casa sozinhos, no seu ambiente normal, virem aqui, estarem connosco, normalmente procuramos acolhê-los o melhor que sabemos e podemos, e eles sentem-se muito bem acolhidos. E pronto, e tem sido uma experiência de facto ao longo destes anos todos que eu tenho adorado, porque estou sempre em convívio com gente nova, gente que me fala de como é que são as aulas deles, como é que é na faculdade deles, portanto temos aqui uma interação Estás sempre atualizada. próxima. Estou. E telefonam-me, os professores deles telefonam-me para saber, depois faço os relatórios de todos os trabalhos que eles fazem, têm sempre um relatório, portanto há uma interação muito grande, eles não se sentem abandonados, que alguns relatam isso, que em certos sítios não se sentem tão acompanhados. E isso Uhum. deixa-me com bastante orgulho, porque acho que é importante para eles como pessoas. E ainda esta semana disse a uma que disse: eu andei a ler os relatórios de colegas meus de anos anteriores e todos diziam que realmente aqui conseguiam ser acompanhados, e isso é muito bom. E eu disse: olha, pelo menos aqui têm uma experiência profissional e em que têm uma boa, ou seja, uma E boa pessoal, opinião não é? Também. pessoal, pessoal, não, e pessoal, que é muito importante. O eles Uhum. poderem comer aqui, comem, tomam um cafezinho, portanto, ou seja, estão num ambiente muito cozy, digamos. E Uhum. portanto, Mas que bem. depois se forem para outros sítios onde já não são exatamente assim, pelo menos sabem que existe. Acho que isso é Uhum. importante. Sabem que existem várias coisas e têm de estar preparados para elas, não é? Uhum. E por falar em preparação, vamos falar da coisa inevitável, extensamente, mas vamos passar por lá. Como é que tem sido, no audiovisual em geral, não é? Não precisamos de particularizar muito, esta nova avalanche de tecnologia que tem aparecido, há todo o tipo de opiniões, que melhorou tudo, outras pessoas que piorou tudo. Como é que tu tens vivido? Até podemos falar Olha, mais do ponto de vista psicológico, do ponto de vista propriamente. psicológico, o ano passado tive pior. Hum. 2023 para 2024 foi muito difícil, muito mesmo. O primeiro semestre de 24 foi catastrófico, Uhum. literalmente catastrófico. Não sei Porque que sentiste fenómeno, invadida, ou os não, clientes retiraram, foi assim os um. projetos, porque estavam a Pronto, tentar também eles perceber o que é que estava a passar, não exato, é? eu penso que sim, eu penso que sim. Mas realmente houve um decréscimo de trabalho brutal. Notei isso em termos de muitos dos meus colaboradores que me escreviam a dizer: não consigo sobreviver, Uhum. vou dar aulas, não consigo sobreviver todas as explicações online, não consigo sobreviver, vou trabalhar não sei para onde. E aquilo foi para mim, emocionalmente, foi terrível. Terrível, terrível, terrível. Depois, eu por acaso estive na Aptrad, fui fazer até uma apresentação no Translate Porto em maio e estive, portanto, alguns meses, digamos, a preparar-me para essa apresentação, a falar sobre inteligência artificial. Uhum. E pronto, e no fundo o que eu quis transmitir com todas as forças do meu ser é que temos de ter esperança. Temos de ter Uhum. esperança que as coisas têm de melhorar, não vão piorar por causa da inteligência artificial. E temos de a acolher como uma ferramenta, tal como há ferramentas para tanta coisa.
Se é bom, se é mau, cada um é que vai ver o que é que vai fazer com ela. No meu entender, eu uso-a todos os dias, sob várias formas, mas uso-a. Seja para perguntar sobre um assunto Mas tu sentes que qualquer. teve muito impacto nas ferramentas que tu costumas usar, portanto já deve ter essas coisas todas, umas terão, outras não terão, não sei bem. Já terem essas coisas. Usei, não fiquei satisfeita Hum, com aquela coisa dos motores que traduzem automaticamente. Há situações e há programas, ou programas, quando eu digo programas, é programas de televisão, em que ajuda, há outros em que não uhum. ajuda, só desajuda, apaga-se tudo e volta-se a fazer de novo. Depois temos também a questão de que isso, quando se usa, tem de se pagar, não é? Paga-se, há um custo. Será que vale a pena? Temos de pôr isto tudo no prato da balança. Tivemos de fazer Exatamente. muitos estudos, muitas avaliações. Foi um processo bastante complicado. Neste momento, utilizamos para algumas coisas que vemos que vale a pena, vai-nos poupar tempo, sim. Uhum. Se vai atrapalhar, vale mais estar quieta e não usar nem gastar dinheiro. Pronto. Porque apesar de serem, podem ser cêntimos, podem ser poucos euros por cada coisa, mas se formos a contabilizar, é dinheiro. E portanto, a palavra de ordem neste momento é poupar em tudo o que é possível. É não fazer gastos absolutamente nenhums, pronto, que nos venham prejudicar, porque nós temos de recuperar. Neste momento, o ideal é recuperar do tombo que se levou o ano passado e que foi muito grande. Uhum. A forma como usamos é isso, é assim, vem um programa que até tem uma boa, as pessoas têm uma boa dicção, consegue-se pôr para fazer uma transcrição rápida, ok, o programa transcreve automaticamente, temos ali o português já mais ou menos alinhado e depois já leva menos tempo a criar, a pôr os tempos de entradas, de saídas, disto e daquilo. Esses sim. Há outros que é impossível. Eu, por exemplo, nós temos feito uns programas com sotaque dos Açores, assim da Carinha do Cerrado, ou Claro, da Madeira. Esquece, coitados. Quer dizer, a inteligência artificial fica totalmente claro, claro. baralhada, não é? Portanto, lá está, temos de selecionar os conteúdos que poderão ter um benefício de ajuda em termos temporais, ou seja, é mais rápido fazer isto e depois é só ajeitar. Em termos de tradução mesmo, portanto, eu estou a falar em termos de transcrição, em termos de tradução, há coisas que nos chegam de clientes que utilizam Uhum. a tradução automática e que as coisas até assustadoramente não estão assim tão mais quanto isso. Uhum. E que, ou seja, fazer pós-edição. Eu não quero fazer pós-edição, não quero assim. Como é que nós vamos rejeitar tudo? Então rejeitamos tudo, ficamos sem trabalho, acabou. Uhum. Portanto, se não fomos nós, vão outras pessoas fazer. Portanto, aquilo que eu tento é jogar um bocado que, ok, nós fazemos, mas mantemos a tarifa o mais alta possível, para poder Uhum. pagar ao tradutor da mesma forma ou mais alto se possível. Porque está a fazer pós-edição, não podemos pagar feijões. Não, isso eu recuso. Recuso. Uhum. Portanto, é assim, se o cliente aceitar essa forma, ou seja, está bem, nós fazemos pós-edição, mas os valores são estes. Se aceitar, muito bem. Porque aquilo com que eu me debato diariamente é não baixar valores aos tradutores mais do que já ganham, que é pouco. Portanto, o Uhum. que eu Sim, tento é a subir. indústria, principalmente para o português europeu, umas referências interessantes a nível económico, mas nem vamos entrar por aí. É melhor Mas não que eu vamos, comece a ficar deprimida. não, 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 não. Vamos sair dessa ideia e vamos só aqui, estamos quase a terminar, mas só queria perguntar, hoje em dia, quer dizer, as opções de tipos de clientes e tudo mais cresceram um bocadinho, porque temos o streaming, temos essas coisas todas. Hoje em dia, tu tens mais trabalho de televisão, tens mais trabalho de cinema, tens mais trabalho de streaming. Olha, Que fontes é que são as mais comuns ou continuas a ter uma mistura de coisas e é nem uma há uma mistura. percentagem? Não, é uma mistura, porque nós continuamos a ter alguma coisa de streaming, mas já não é tanto como tivemos nos primeiros anos. Não Ah, é tanto, não. Não, porque sabes que as plataformas de streaming têm os tradutores freelance diretos e, portanto, nós trabalhamos com outras empresas que são vendor qualquer intermediárias, coisa. por assim dizer. É exato. E, portanto, é o que é e tudo bem e conseguimos até preços muito bons dentro
do que temos em Portugal, até preços bons para poder pagar devidamente aos tradutores portugueses. Fazemos muita coisa internamente, aquilo que conseguimos fazemos internamente, porque já somos algumas e conseguimos ir fazendo. Trabalhamos com a televisão, sim, bastante. E também com agências de comunicação, portanto, para publicidade Ah, sim, coisas corporate também. E aí não só na área da tradução e legendagem, mas na área da locução, porque como temos estúdio, temos uhum, uma área que trabalha muito a parte do som, dobragem, pronto, particularmente locução para línguas estrangeiras, por exemplo, com locutores internacionais, porque faz tudo remotamente e claro. com uma grande qualidade e, portanto, pronto, lá está. Quando é internacional é sempre preferível porque pagam melhor, não é? Isto vai sempre parar tudo ao mesmo sítio. É o que é, não é? E clientes corporativos também portugueses, grandes empresas portuguesas que fazem vídeos pronto, de divulgação interna e de formação e tudo isso. E pronto, isso conseguimos, portanto, temos uma diversidade bastante grande de trabalho. E além disso, ainda temos a interpretação. Pronto, também. Hum, Yeah, eu não sabia. temos muitos intérpretes, já trabalhamos com intérpretes há muitos anos e temos Mas também realmente fazem remoto ou são alguns presenciais? sim, não, presenciais e remotos. Presenciais e Hum, remotos. Temos feito umas coisas muito interessantes a nível internacional, com pessoas em várias partes do mundo a fazerem estudos de mercado e em que os uhum. nossos intérpretes estão a fazer a interpretação para inglês ou de inglês para português com eles. Tem sido muito interessante para agências de comunicação que têm esses pedidos e pronto, isso é remoto. E depois também o presencial, conferências, televisão também, portanto, noticiários e, portanto, essa parte, conferências de imprensa nas emissões diárias da televisão e pronto, temos muito trabalho também de interpretação. Uhum. Portanto, como vês, são muitas áreas. Pois, 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 imagino. Mas uma coisa importantíssima que eu me esqueci de perguntar até agora, mas já pensei 3 ou 4 vezes, Força diz. e é esse nome Sintagma, não é? É óbvio que as empresas vão buscar a sua inspiração a muitos sítios, não é? Oh, Mas como é particularmente linguístico e gramatical, eu sim. fiquei, vou aproveitar Curiosa, esta curiosa. ocasião para perguntar porquê Sintagma. Porquê? Então eu explico. Eu tinha acabado o curso há poucos anos, há 10, bem, não, quase 10. E tinha adorado as cadeiras de linguística, sempre adorei as cadeiras de linguística, tive linguística 4 anos e gostava imenso. E achei muita graça a parte dos sintagmas nominais e os sintagmas verbais. E quando começámos a falar em nomes de empresas, pus várias hipóteses porque na altura não havia onde escolher nomes assim, pronto, de nomes muito originais, não é? No Registro Nacional de Pessoas Coletivas não havia assim os nomes muito originais. E então liguei não, lembrei-me do sintagma por ser relacionado especificamente com palavras. Portanto, o que nós íamos fazer ao traduzir filmes e séries era tratar de sintagmas portanto, tratar de transferir das línguas estrangeiras para o português esses sintagmas. E Muito bem, e pois ficou adorei a sintagma. sua explicação. E é Assim, porque isso. soa muito bem, ainda por cima. A mim, A ti a algumas mim soa pessoas muito bem. versadas, porque as outras pessoas não conseguem ler isto. Desde Sintagama a Sigma, Ah! há de tudo. Mas sabes que isso às vezes tem a sua graça. Eu já falei com outras pessoas que têm empresas que escolheram os nomes, não são tão óbvios para a maioria das pessoas, e isso dá sempre um bom tema de conversa. Portanto, eu acho que está muito bem pensado para quem sabe e para quem não sabe. Pronto. Portanto, é assim, eu acho que está muito bem. Muito obrigada, Rosário. Obrigada, Foi uma Rita. maravilha falar contigo, conhecer melhor o teu Obrigada. trabalho, saber os pormenores lá de trás e cá da frente. Por isso, muito obrigada por estares aqui Obrigada e vamos eu. nos encontrando, Por talvez, aí, enfim, uma uma próxima última vez em conferência. Coimbra, onde seja. Obrigadíssima Exato. então. Obrigada, adeus. Obrigada.